Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos trazer aí 3 small caps que estão extremamente baratas na bolsa de valores, pessoal. Ou seja, 3 small caps com alto potencial de valorização e bons pagamentos de dividendos, tá? Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque uma dessas small caps que eu vou falar para vocês tem um potencial de valorização acima de 200%. Então, um potencial bem elevado, pessoal. Se vocês querem saber qual é essa surpresa, fiquem comigo até o final do vídeo. E também, além dessas 3 small caps, eu vou passar aí uma elétrica aqui, que eu acredito que está muito barata, a pedido de vocês aí no canal. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que você atinja a sua tão sonhada liberdade financeira. Então, em contrapartida, pessoal, vamos macetar o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e também, pessoal, se inscrevam e ative o sininho para receber todos os novos vídeos aí que o canal for produzir, tá? Pessoal, o tema de small caps, ele é bastante comentado aí no mercado financeiro. Por quê? Porque as small caps, elas são empresas muito famosas quando se fala de empresas menores. E elas têm ali uma expectativa de retorno maior do que as empresas maiores, tá? E muita dúvida do que se trata desse tema é o que são small caps e como investir nessas empresas, tá? Small caps, explicando para vocês aqui, como eu falo, são empresas de menor capitalização. Geralmente são empresas que têm um valor de mercado inferior a 10 bilhões de reais, tá? Ou seja, o diferencial competitivo desse tipo de empresa é que ela tem um potencial de crescimento maior, justamente porque ela já não é tão gigante quanto uma que a gente acaba apelidando de blue chip, uma empresa de maior capitalização de mercado. Esses tipos de empresas, elas não têm mais para onde crescer, não têm mais aí para onde amadurecer nos seus negócios. Enquanto empresas menores, elas têm mais espaço de crescimento e isso traz para o investidor uma expectativa de crescimento maior na sua carteira, tanto de valorização como de dividendos, tá? Aqui no Brasil, a gente tem vários subtipos de small caps. Agora que vocês entenderam o que são small caps no geral, existem subtipos, como, por exemplo, microcaps e nanocaps, que são empresas ainda menores. O termo pode parecer te assustar, mas é o apelido que a gente usa para empresas menor do que uma small cap. Então, por exemplo, né, uma empresa microcap é uma empresa que tem um valor de mercado abaixo de 3 bilhões de reais. E uma nanocap é uma empresa que tem um valor de mercado abaixo de 1 bilhão de reais. Então, claro, investir em small caps pode ser muito benéfico para você, investidor, no médio e longo prazo. Portanto, nem tudo são flores, tá? Por quê? Porque small caps costumam ter um risco maior, justamente por elas terem uma liquidez menor, uma volatilidade mais elevada. Por serem negócios pequenos, elas ficam mais suscetíveis à concorrência. Então, assim, necessita de uma atenção maior quando você investe em empresas de menor capitalização de mercado, porque elas são mais volúveis e voláteis, tá? Podem sofrer mais com as questões econômicas. Eu diria para vocês, ao selecionar small caps numa carteira de investimentos, tomarem cuidado, ter ali como prioridade boas small caps, boas pagadoras de dividendos, porque enquanto o crescimento não acontece, pelo menos essa empresa já está te gerando dividendos ali para você. E que sejam de setores seguros, tá? Que vocês procurem small caps que estejam dentro do setor ali clássico, né? Como bancos, seguradoras, energia e saneamento, que é mais fácil de você ter uma expectativa de retorno maior e um risco associado menor, tá? E aí, pessoal, o cenário está muito propício para as small caps no geral, porque o Ibovespa, que é o principal índice de ações aqui no Brasil, não para de cair, tá? Tivemos uma queda de 6,75% no Ibovespa desde o último mês. Por quê? Porque o fluxo de capital estrangeiro não para de sair da Bolsa de Valores por conta de riscos fiscais que o governo tem enfrentado. E o que acontece é que o estrangeiro representa 70% de toda a negociação da Bolsa Brasileira, enquanto o institucional, que são ali os fundos de investimento, também tem uma parcela bem significativa do seu capital
em Bolsa Brasil, tá? E aí, com juros mais elevados, como a gente tem enfrentado hoje, o Banco Central tendo de aumentar os juros para desestimular o consumo, faz com que a inflação acabe aumentando por conta dos riscos fiscais. Então, o governo tendo déficit ali nas contas públicas acarreta em todo esse cenário que tem acontecido na Bolsa. E as small caps, que são mais volúveis a esse cenário, acabam ficando mais depreciadas. Não é à toa, né, que se a gente pegar, por exemplo, aqui, só pegando aqui de exemplo, tá? O índice de small caps, basta vocês colocar aqui o Ibovespa para o índice de small caps. Olhem só, perceba que o índice de small caps está nas suas mínimas. Enquanto o Ibovespa sobe 20% desde o ano de 2020, o índice de small caps não para de cair. Está caindo ali 30% desde o ano de 2020, tá? E aí o que acontece é, quando a gente acarreta ali um cenário de alta, geralmente essas small caps elas tendem a subir 2 vezes mais do que o Ibovespa. Por isso que o investidor ele estrutura uma carteira de small caps para poder se beneficiar de um cenário de recuperação do mercado, tá? Agora, sem mais enrolação, vamos nos basear aqui na primeira small cap dessa lista. A primeira é o Banco Paine, pessoal. Ou seja, uma small cap dentro do setor financeiro. Então, vocês percebem como eu filtro as small caps? Ou seja, Banco Paine dentro do setor financeiro, tem ali um bom crescimento. Não é à toa que se a gente olhar aqui o Banco Paine, ele tem excelentes números, tá? Um ROI acima de 20%, ou seja, tem uma rentabilidade sobre o capital investido muito satisfatória. É um banco que teve um crescimento bem expressivo no seu lucro líquido e ele tem se tornado cada vez mais seguro, tá? Além de ter um crescimento ali de 20% ao ano, até mais, chegou aqui a 40% ao ano na sua base de lucros, o Banco Paine tem se tornado mais seguro porque ele tem investido numa parte de varejo colateralizado, que a gente acaba apelidando ali um varejo mais seguro, porque tem um risco de inadimplência, que é dívidas, né, menor para o banco, tá? Por quê? Porque o desconto para os seus credores, os seus clientes, acontece na folha. Então, não tem o risco do banco acabar tomando o calote e ter provisões extremamente elevadas. Então, eu percebo aqui que é uma small cap que vem se posicionando muito bem aqui no setor bancário, como é o Banco Paine no cenário atual. E o interessante do Banco Paine é que, além dele reportar bons números, ele tem uma boa perspectiva de pagar excelentes dividendos, tá, pessoal? Não tem como. O setor financeiro, eu diria que, tirando o setor de commodities, ele é o mais barato da bolsa no momento. Os bancos estão muito depreciados, né? Se nós colocarmos aqui, por exemplo, a Banco Paine está operando com PL de 3,75 vezes. A perspectiva do mercado, mesmo com uma Selic mais alta, é que o banco reporte um lucro de 240 milhões para o ano de 2025, supondo que o banco mantenha a lucratividade. Salvo engano, a lucratividade esse ano foi 257 milhões. Se nós dividirmos aqui pela quantidade de ações que o Banco Paine possui, que fica ali na faixa de 223 milhões, temos um lucro por ação de 1,15, tá? Aí do lucro por ação, a gente filtra de fato o payout. Então, 1,15 multiplicado aqui pelo payout que o Banco Paine paga, que chega ali a 40%, temos então 46 centavos por cada ação, que subtraído pela cotação atual, podemos esperar um dividendo de 10,6% para Banco Paine nos próximos 12 meses. E se a gente pegar aqui 46 centavos e dividir por 7%, podemos ter um preço teto de 6,57, que subtraído por 4,31, nos dá uma margem de segurança de 52%. Então o banco está largamente descontado, podendo proporcionar um ganho com dividendos muito interessante. Então uma small cap que paga proventos já passou no nosso filtro, tá? E ele está muito barato. Se a gente colocar aqui a precificação justa do Banco Paine, jogando aqui a lógica do Benjamin Graham, tá? Temos ali um potencial de valorização frente ali à cotação que está agora. O banco tem um preço justo de 11,64 e ali teria um potencial de valorização frente à cotação atual de aproximadamente 170%, tá? Então, é um potencial de alta bem interessante para aí o Banco Paine neste patamar de preço, tá? Fora que ele também está abaixo do valor patrimonial. O banco está aí com valor patrimonial de 5,24, dividido pela cotação que ele se encontra agora a 4,31. Ele tem um potencial ali de valorização de aproximadamente 21,57% para chegar até a sua média histórica, tá? Bom, agora, pessoal, segunda small cap aqui dessa lista,
que eu acredito que tem um potencial bastante interessante, tá? Já falamos do Banco Paine, é a Sanepar, pessoal. A Sanepar já é um pouco mais capitalizada sim, tá? Ela não é uma microcap quanto o Banco Paine. Enquanto o Paine detém aqui um valor de mercado, se a gente observar, de aproximadamente 986 milhões, tá? Ele é mais ou menos ali uma nanocap, e ela já é uma small cap com valor de mercado de 8,3 bilhões de reais. A Sanepar, eu acho que está muito descontada tanto para valorização quanto para dividendos. Claro, para dividendos ela pode dar uma decepcionada. Por quê? Porque ela tem uma política um pouco complicada. Ela paga ali até proventos, ela costuma pagar 30% de payout. Eu acho que esse payout é bem defeituoso. Poderia aumentar um pouco ali para uns 50% para a empresa poder pagar um pouco mais. Mas o que acontece com a Sanepar é o seguinte, pessoal. Na cotação atual, ela está proporcionando um dividendo de 5%, né? Ela está pagando ali perto de 30 centavos. Se a gente dividir pela cotação atual, vocês podem ter uma expectativa de 5,4% de yield para os próximos 12 meses. Mas a Sanepar, por que eu acho a empresa tão barata para dividendos? Porque ela tem uma indenização para receber do governo federal, na ordem de 3,6 bilhões de reais. E, pessoal, este valor poderia gerar um valor imenso para os acionistas, tá? Porque se a empresa decidir pagar esse valor em dividendos, poderemos ter um yield extraordinário de 43% numa tacada só. Então, realmente, ali é um provento bem elevado, tá? E se ela receber esse valor e não optar por pagar proventos, também está tudo bem, porque isso deixaria a ação largamente barata se ela integrasse esse valor no patrimônio líquido. Teríamos uma empresa com um VPA atualizado de 9,37 por cada ação. Frente à cotação que ela está agora a 5,55, nós teríamos uma nova relação de preço sobre valor patrimonial de aproximadamente 0,59, que fica muito abaixo da sua média histórica. E aí, para a empresa chegar ao seu preço sobre valor patrimonial mínimo, a empresa poderia subir pelo menos uns 50%, apenas para chegar no seu VPA histórico. E frente à cotação que ela está agora, mesmo desconsiderando a indenização, ela já tem potencial de valorização também, tá? Para ela chegar no seu VPA histórico, considerando a cotação atual, ela precisaria se valorizar no mínimo 28,21%, tá? Então, o Sanepar tem um espaço ali sim de subir e ainda por cima também tem um espaço de pagar excelentes proventos. Eu acho que a Sanepar é perfeita, detém um ROI bom, gera valor. Eu acho que a única coisa que ela tinha que ajustar, se um dia a gestão permitir isso, é ajustar esse payout, pelo menos ali para uns 50%, que aí o provento ficaria muito mais satisfatório. Pegando aqui a relação do inverso do preço sobre lucro, para que a gente poupe tempo, a empresa pagando ali 50% de payout já ficaria legal, porque ela pagaria ali quase 9% de yield, tá? Então fica muito melhor, né, pessoal, do que a empresa que paga ali, obviamente, né, um payout de 30%. Sendo que a Sanepar já é gigante e ela tem um potencial, mesmo que seja uma small cap, ela tem potencial sim de continuar crescendo e de ficar pagando bons dividendos, pagando 50% de payout. Até porque temos small caps que pagam acima de 40% de payout. Então, basicamente, a única coisa que peca aqui na Sanepar é, de fato, a política da empresa, tá? E por último, para vocês que ficaram comigo aí até o meio, encaminhando para o final deste vídeo, eu quero te dar um parabéns, pessoal, porque essa daqui é a ação mais barata do vídeo, tá? É a Eternit, pessoal. Caramba, eu te peguei nessa, né? Eternit, Pablo, como assim? É uma empresa de commodities, tá? Não tem como. Grandes oportunidades de valorizações fortes só se encontra em setor de commodities. É uma empresa que atua ali na parte de bens industriais, focada na construção e engenharia. Qual é o principal tipo de receita da empresa? Para que vocês entendam um pouco, né? Ela atua na parte de fibrocimento e telhas de concreto, tá? Então temos uma empresa ali mais voltada para o setor de construção civil, que acaba sendo um setor de alto capital intensivo e um pouco mais arriscado. Não tem como, tem uma volatilidade mais elevada. Portanto, hoje a Eternit, nos preços atuais, eu acredito que ela é uma grande oportunidade. Claro que nada é recomendação. Primeiro, pelo seu valor patrimonial, que fica ali em 12,86, tá? 12,86 dividido pela cotação que ela está agora a 5,14, só para a Eternit chegar no seu valor patrimonial, ela precisaria subir pelo menos 149%, que já gera uma multiplicação de capital bastante interessante, tá? Fora que é uma empresa que, mesmo nesse cenário de queda da commodity, ela continua performando muito bem. Por quê? Porque, se nós analisarmos os resultados aqui dela, perceba que ela não teve quedas tão bruscas. A gente teve ali, de fato, um pico da commodity no ano de 2021 e, desde então, a empresa vem performando ali de lado, né? Ali caindo lucro um pouco, mas eu acredito que o mercado bateu na cotação
muito mais do que o lucro da empresa. E se hoje a empresa está sendo avaliada por 2,8 vezes, pessoal, isso aqui está muito barato, tá? Se nós jogarmos aqui a precificação justa na Eternit, 22,5 vezes o LPA atual, que está de 1,84, detalhe que esse LPA tem caído, principalmente com a queda do lucro da empresa, tá? Vezes, né, o VPA, que está de 12,86, temos uma precificação justa de 23,07. Se a Eternit fosse cotada pelo seu preço justo, ela teria um potencial de valorização de aproximadamente 348%, tá? Então é um potencial bem alto. E aliado com o Ibovespa caindo, commodities pencando, eu acho que a empresa está no fundo. E para o pessoal que gosta de se posicionar, o momento seria, né, pelos dados, não estou recomendando nada, é agora, porque você não consegue comprar ações baratas quando tudo está indo super bem. E outro detalhe, eu acho que a Eternit pode girar um valor ainda maior, porque se a commodities recuperar, esse LPA pode dobrar, já que o lucro da empresa poderia dobrar. Perceba que o LPA da Eternit já chegou a 4,36 no ano de 2021. E aí, pessoal, considere aqui uma preço tanto de dividendos, 4,86 multiplicado pelo um payout de 20%, ela já chegou a pagar ali um payout bem mais elevado em períodos de alta, né, da commodity, chegou a pagar ali 30%, ela poderia pagar um provento na cotação atual para quem está comprando agora, no futuro, de 28,3% de yield, tá? Fora que com o LPA projetivo de 4,80, pessoal, que a empresa projeta, no caso ali, se a empresa se recuperar como o ano de 2021, a gente pode ter um preço justo muito superior, considerando uma recuperação da commodity, né? 4,81 multiplicado aqui por 12,86, que é o VPA da empresa, preço justo de R$ 37. O que, se a empresa engatar um novo ciclo de alta e ser aí benéfico para a Eternit, ela poderia se valorizar fácil uns 625%, tá? E não é irreal você se basear por premissas de valorização forte e dividendos elevados. Por quê? Quando você compra uma empresa de commodity e pega um ciclo de alta, você multiplica seu capital em várias vezes e ainda por cima consegue receber um provento extremamente elevado. Por isso que o Barsi conseguiu fazer uma fortuna com as ações da Unipar, porque ele comprou quando ninguém queria comprar, quando ela estava ali no fundo, né, sendo cotada ali a múltiplos de preço de banana e com tudo dando errado. Então, basicamente é isso, pessoal. Geralmente o retorno ele será proporcional ao seu risco. Portanto, claro, a gente precisa ter um gerenciamento de risco muito melhor aí para empresas, né, como de commodities, como Eternit, porque também a volatilidade, o ferro tende a ser grande. Quando a empresa engata um ciclo de queda, o provento despenca e você tem um dano imenso no seu capital, caindo ali mais de 50% nos últimos 24 meses. A queda ali em 12 meses se estendeu para 38%. Então assim, pessoal, tomem cuidado com ações cíclicas. Não vai colocar uma grana sem tanta sede ao pote. Não é porque a Eternit está barata que ela não pode continuar ficando barata, tá? Faça um gerenciamento de risco, vai comprando de pouco, por mais que meu foco agora não seja focar em 100% em ações de commodities, tá? E aí, pessoal, antes da gente chegar aqui na ação bônus que eu prometi para vocês do setor de energia, muitos inscritos aqui do canal me pediram para falar de uma empresa de energia, eu vou atender o pedido de vocês. Pessoal, eu só não falo muito do setor elétrico porque ele está muito precificado. Fica difícil de encontrar grandes oportunidades no setor de energia, né? Por isso que eu estou falando com mais frequência de outros setores. Mesmo assim, hoje, né, pegando a VEG aqui como por exemplo, ela foi uma small cap e reportou um retorno nos últimos 10 anos de aproximadamente 964%, tá? Pessoal, qual é a vantagem de comprar empresas menores? A sua expectativa de rentabilidade tende a ser superior do que de empresas grandes, tá? Enquanto empresas grandes ele geram uma rentabilidade média de 15 a 20% ao ano, você pode ter ali uma expectativa de com empresas menores gerar de 30 a 40% ao ano de retorno, tá? Olha só o retorno, eu apliquei aqui a tática, né, de taxa equivalente para a Unipar, ela gerou 36,46% ao ano, se a gente utilizar aqui a fórmula composta. E de fato, quanto que a VEG gerou? Se ela gerou, que agora ela está ali num período de queda, mas a VEG já chegou a gerar uns 2.000%, tá, pessoal? Quando a ação estava aqui a R$60. Né? Vamos para ser mais exato, uns 1.000%. Não vamos nos basear por cenários tão ali irrealistas, né? Vamos colocar aqui igual, né? Que para tirar a taxa equivalente, o retorno total da empresa, que foi ali em torno de 1.000%, e vamos aqui fechar o parênteses, elevar aqui para a gente descobrir o prazo, né? Ou seja, tem como vocês fazerem esse cálculo sim no Excel, 1 sobre o prazo, quanto tempo que ela demorou? 10 anos, né? Aí a gente tira aqui menos 1,
né, no fato para tirar a faturação e temos ali, saiu errado aqui o cálculo, pessoal, peço desculpas, né? Vamos colocar 1 mais, né, que é a taxa, faltou o número 1 aqui. Agora sim o cálculo ele vai ser fechado e vamos descobrir quanto que é a taxa anual equivalente, tá? Basicamente ela gerou um retorno ali acima de 30% ao ano. Tá? O Excel está dando alguns problemas aqui, pessoal, mas colocando aqui, né, em taxas equivalentes, foi semelhante aqui o retorno de outras small caps, gerou ali mais ou menos de 30% a 40% ao ano. Peço desculpas para vocês aqui pelo problema aqui do Excel, infelizmente ele acaba dando esses bugs às vezes, né? Mas se vocês colocarem aqui na calculadora, de fato, o retorno foi mais ou menos este, tá? De 30% a 40% ao ano. Basta vocês copiarem essa fórmula equivalente aqui e colocarem no Excel de vocês. Peguem o retorno de 1000% da VEG, subtrai pelos 10 anos e tira a faturação, vocês vão encontrar aí o retorno. Prometo resolver esse problema aí para nos próximos vídeos a gente não enfrentar esses problemas aqui com o Excel, tá? E agora, como prometido aqui para vocês, vamos nos basear aqui pela Companhia Energética de Brasília, tá? Ou seja, realmente aí o setor elétrico está muito difícil de encontrar oportunidades, mas hoje a Companhia Energética de Brasília atende os requisitos, tá? Por quê? Porque é uma das únicas empresas baratas que tem no momento do setor de energia, tá? Claro, não tinha como esperar, ela é de fato uma microcap com valor de mercado de 1,16 bilhões de reais, tá? Pessoal, eu acho que a SEB está muito barata. Primeiro, só pelo que ela tem em caixa hoje, que fica ali em 676 milhões de reais, né? Subtraído pelo valor de mercado da empresa, basicamente hoje a SEB, né? Vamos colocar aqui 1.116, basicamente a SEB detém 60% do seu valor de mercado apenas em caixa. Então já traz uma expectativa para a gente de que a empresa está muito barata, tá? Hoje a Companhia Energética de Brasília reporta bons resultados e tem reportado um lucro até que interessante, que propicia para o investidor um pagamento de proventos bom, dado de que se a empresa mantiver o seu lucro de 222 milhões, vamos pegar aqui 222 e subtrair pela quantidade de ações que fica ali de 72 milhões. Temos um LPA de 3,08, tá? Multiplicado pelo payout que ela paga hoje, que é em torno ali de 60%, ou seja, multiplicado por 60%, 0,60, temos ali 1,84 por ação de dividendos projetados para o próximo ano, se a empresa apenas mantiver o seu lucro desse ano que passou agora, tá? Dividido ali pela cotação de 16,85, temos um provento projetado de 10,9% para o ano de 2025, e se aplicarmos a estratégia do preço teto, hoje ela teria ali, né, ou seja, 1,84 dividido por 9%, hoje ela teria ali, né, 20,44 de preço teto, que subtraído pela cotação atual, a empresa já está com uma margem de segurança de 21%. Então, uma das elétricas baratas para dividendos. Anotem aí, tá, pessoal? Claro que nada é recomendação. E hoje, jogando o preço justo aqui na empresa, 22,5 vezes o LPA de 13,08 multiplicado pelo valor patrimonial, que está de 14,92, hoje o preço justo das ações da Companhia Energética de Brasília é de 32,15, tá? E se dividirmos pela cotação que ela está agora, a 16,85, temos um potencial de valorização de aproximadamente 90,83%, mais ali bons pagamentos de proventos. Então perceba que ela é uma empresa ali bem diferenciada, tá? E está bem fora do radar do mercado. Você não vê os analistas falando da Companhia Energética de Brasília. Eu acredito que é uma das ações que estão baratas no setor elétrico hoje. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo apenas com elétricas, citar aí para vocês 5 elétricas baratas na bolsa, tá? Eu sei que o setor elétrico ele é muito falado, mas o cenário está realmente um pouco complicado porque todas estão muito bem precificadas. O porquê que a SEB é pouco falada? Pela baixa liquidez. Perceba que temos uma liquidez de 144 mil, o que dificulta a negociação das ações. E ela só tem ações preferenciais, porque o governo detém a maior participação nas ações ordinárias, né? Uma empresa do Estado. Então, assim, eu acho que o único erro da Companhia Energética de Brasília, eu acho que o único defeito, para falar a verdade, ela poderia aumentar essa liquidez. Porque se o investidor quiser uma posição maior nela, ali de 70 mil, 80 mil reais, se a ação se valorizar 100%, ele vai ter dificuldade para acabar se eventualmente pretender se desfazer da empresa, ficou cara, aconteceu uma venda ali para o controlador, vamos supor que esses cenários ocorram, fica complicado para o investidor realizar uma venda significativa com uma liquidez tão baixa. Então, assim, eu acho que pontos que tem que melhorar na SEB para eu analisar ela com carinho, tá? Aumento de liquidez,
e também ter um tag along. O tag along não precisa ter 100%, mas não tendo tag along, para mim, tanto faz. Se eu pagar ali um prêmio de risco legal, fica interessante, tá? Mas, claro, eu acho que a liquidez é importante, porque você não vai poder acumular uma posição, pelo menos por enquanto, acima de 140 mil. Claro que no futuro a ação pode aumentar a liquidez, né? Talvez ela jogue ali mais free float no mercado para aumentar a liquidez, realize bonificações, faça um desdobramento, não sei. Mas ela vai tentar ali no longo prazo, talvez ao tentar aumentar essa liquidez, para atrair mais investidores, tá? Mesmo assim, acho hoje uma ação extremamente descontada e extremamente fora do radar no setor de energia. E mais uma vez quero pedir desculpas aqui pela calculadora de juros compostos, não sei por que o Excel está dando esse problema agora, tá? Vou até tentar realizar esse cálculo aqui numa outra linha, para ver se não é um erro aqui particular apenas dessa célula aqui do Excel, tá? Vamos colocar aqui 1 mais, né, 1000%, que é o retorno que a gente esperava ali da VEG, e vamos ali colocar o conchete, né, pessoal, para ver se a gente vai conseguir tirar o cálculo. 1 sobre 10, fecha ali o parênteses, menos 1. Basicamente o retorno, basicamente ali o erro está sendo para todos os tipos ali de células. Mas eu prometo ali que no próximo vídeo vou resolver esse problema e trazer para vocês ali atualizada aqui. Até porque dessas aqui eu consegui tirar, ó. Vejo que eu coloquei a taxa equivalente certinho e calculou, né, bonitinho aqui para essas células. E aí eu vou tentar resolver o problema do porquê que nessas outras não está dando certo. Mas, traduzindo, a VEG sim gerou um retorno acima de 35% ao ano, e por isso que é legal ter empresas small caps na carteira, porque a gente tem ali um potencial de retorno mais elevado frente às empresas maiores. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!